Nesse momento eu convido você para, juntamente comigo, abrir a sua Bíblia no livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4. Nós faremos a leitura do verso 12 ao verso 22. E o tema para reflexão dessa noite é o que está na tela: não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. 1 Samuel capítulo 4, do verso 12 ao verso 22. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente de batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou-lhe: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que o seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro, de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Que essa palavra encontre lugar em nossa vida, em nosso coração, em nossa alma, e que ela nos traga edificação e transformação. Não abra mão da presença de Deus. Uma das coisas que eu considero mais perigosas para um homem, para uma mulher, que um dia entregaram a sua vida a Jesus, é quando este alguém continua participando e frequentando ambientes religiosos, como nós estamos aqui nessa noite, adorando em nome de Deus, louvando ao Senhor Jesus, lendo a sua palavra, levantando as nossas mãos em adoração. Mas por essa rotina, há alguns de nós nessa noite que fazem isso por um hábito, por um ritual que já foi criado. Contudo, não percebem mais a presença do Senhor. No abrir dos lábios, apenas um gesto mecânico que não reflete a profunda gratidão e adoração a Deus. No levantar das mãos, as mãos se levantam, mas são mãos vazias. E esse afastamento muitas vezes acontece de forma progressiva, muitas vezes acontece de forma silenciosa.
e o coração vai endurecendo, a oração vai ficando silenciosa e mecânica, o culto perde a sua profundidade, e quando nós nos percebemos, estamos distantes de Deus, não amamos mais a sua palavra, não há tempo de devoção, não há tempo de entrega, não há tempo, portanto, de temor e zelo ao Senhor. Sem citar nome, mas na minha juventude, um pastor que ainda é pastor de uma igreja no estado do Rio de Janeiro, num congresso de jovens, ele nos trouxe uma história real, verídica. E algumas vezes eu penso que ele também não citou o nome da pessoa, porque eu acreditava naquele tempo que ele estava contando a história, a sua própria história. Mas tudo bem, fecho parênteses. Ele disse que na sua casa tinha as suas irmãs, estava se aproximando do aniversário de 15 anos da sua irmã. E a sua mãe então reúne os seus filhos e diz: olha, a mãe está preparando aqui tudo para a festa. E há o bolo, e há os salgados, e a mãe também preparou um pudim. E esse pudim ele não pode ser tocado, ele não pode ser comido até o momento do aniversário. Esse menino ficou frustrado profundamente. E quando toda a casa estava em silêncio, ele se levanta no meio da noite e numa crise existencial ele se pergunta: por que não? Por que eu não posso? E ele vai até a geladeira, no silêncio da noite, ele abre a geladeira e ele diz até que no seu ímpeto pecaminoso ele viu uma luz saindo de dentro da geladeira. E ele come o pudim, um pedaço. Como se não bastasse, mais uma crise veio dentro de si, e ele se pergunta: por que não um segundo pedaço? E um final dramático é que ele comeu o pudim inteiro e ainda bebeu o caldo. Esse é o espírito de um jovem, um adolescente. Ele foi para o seu quarto, quando ele não esperava, uma batalha começou a acontecer. Uma dor de barriga profunda, e ele corre para o banheiro, e ele começa a suar frio. E naquele momento, sentindo que não estava muito bem, ele grita à sua mãe e às suas irmãs, então saem correndo do quarto, vão acudir: o que está acontecendo, o que está acontecendo? E ele então, ali, prostrado, ele confessa o seu pecado: mãe, eu comi o pudim. Meu filho, mas não tem problema, não deve ser o pudim, porque um pedaço não faria isso. Ele falou: mãe, você não está entendendo, eu comi o pudim inteiro, ainda tomei o caldo. E a mãe esperou que ele saísse daquele processo e o exortou e o colocou de castigo pela sua desobediência. Muitas vezes é assim que nós estamos diante do Senhor. Ouvimos a sua voz, recebemos as suas instruções, sabemos aquilo que é certo, aquilo que convém, aquilo que edifica, sabendo aquilo também que nos afasta de um caminho de santidade, de pureza. Mas a nossa inclinação muitas vezes é uma inclinação carnal, e ao invés de nós nos curvarmos para o Espírito Santo em obediência, reverência e santo temor, nós nos inclinamos para os nossos desejos, aquilo que nós, no nosso íntimo, nós queremos, e nós desobedecemos, e nós agredimos a Deus com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas palavras. Aquele jovem pagou um alto preço, não apenas da sua dor de barriga e todo o trauma que ele teve naquela noite, mas também da repreensão dura da sua mãe, dizendo: nunca mais volte a fazer isso. E certamente Deus também tem falado com muitos de nós aqui, pela vida que muitos estão levando, uma vida de religiosidade. Você carrega a sua Bíblia, mas você não tem contato com o Senhor. Você ora uma oração mecânica durante a semana, agradecendo pela sua refeição, mas não há proximidade, não há profundidade. E era isso que o povo de Deus estava vivenciando naqueles dias. O povo de Deus estava com a mente cauterizada. Quando Deus dá a ordem para a construção do tabernáculo, é colocado depois, segundo a instrução de Deus, a arca da aliança, que ficava no santo lugar, no santo dos santos. E aquela arca era o símbolo da presença de Deus.
E a presença de Deus acompanhou aquele povo durante os dias do deserto. E a arca de Deus, antes que o povo entrasse e pisasse na terra prometida, por uma ordem de Deus, a arca foi adiante. Quando os sacerdotes, levando a arca, entraram no rio Jordão, as águas se dividiram e aqueles homens passaram no meio do rio como os seus pés secos, tocando em terra seca. E a glória de Deus se manifestava. E a glória de Deus estava com aquele povo. Mas houve a ocasião de que esse povo, desprezando a presença de Deus, começou também a tratar aquela arca como um objeto de poder, como se fosse um amuleto espiritual. Não havia arrependimento. Os homens, as mulheres, as crianças estavam sendo ensinadas a se prostrarem, a se curvarem a outra divindade, senão ao Senhor. Portanto, a arca deixou de ser um lugar de arrependimento, de salvação e presença de Deus, para ser simplesmente um objeto com que eles pudessem usar, como se Deus estivesse sujeito a ordens. E eles então vão para a guerra contra os filisteus. E quando eles chegam naquela batalha, eles dizem: olha, tragam a arca de Deus. Mas eles vão para a batalha levando a arca de Deus, mas não havia arrependimento. A arca de Deus, portanto, foi levada como esse símbolo de poder. Olha, se a arca estiver no nosso meio, Deus estará conosco. Mas eles estavam se esquecendo que a arca simplesmente não era um símbolo de poder, era a presença de Deus no meio do povo. E por isso, aquele exército fugiu derrotado. E o verso 12 que nós lemos aqui, deste homem de Benjamim, que ele sai das suas fileiras, preservando a sua vida, mas o desejo era levar aquela terrível notícia ao acampamento, onde estava o sacerdote Eli. E nós vemos aqui no verso 12, que ele correu no mesmo dia, ele chega a Siló, e ele havia naquele caminho rasgado as suas roupas, e espalhado terra sobre a sua cabeça, como um sinal de humilhação. Então, antes mesmo que ele proferisse alguma palavra, quem o estava vendo sabia que algo havia acontecido. Pela expressão, o seu corpo, as vestes rasgadas, a terra na cabeça em sinal de humilhação e quebrantamento. O sacerdote Eli não resiste. Quando ele fica sabendo da morte dos filhos, ele permaneceu sentado. Mas quando ele recebe a notícia de que a arca havia sido levada, por temor e tremor na presença de Deus, ele desfalece, cai e morre. A mesma coisa acontece com a sua nora, recebendo a notícia da morte do seu esposo, e de que a arca de Deus, a presença de Deus, havia sido retirada de no meio do povo. Naquele momento, já com a sua fraqueza, se aproximando da sua morte, ela batiza aquela criança com um nome que certamente nenhum pai, nenhuma mãe nessa noite gostaria de colocar na vida do seu filho, porque aquele menino levaria para sempre essa marca negativa. Como você se chama? Foi-se a glória de Deus. Esse é o nome do menino, Icavod. Foi-se a glória de Deus. A glória de Deus nos deixou. Era uma marca terrível para o povo, uma lembrança da desobediência, do afastamento e de uma vida rasa diante do Senhor. O Senhor nos convida essa noite a uma vida de obediência. O povo naqueles dias ainda tinha o sacerdócio, os rituais, os símbolos sagrados, mas estava sem a presença de Deus. Primeira lição que nós podemos extrair: o maior perigo não é perder batalhas. O maior perigo que nós enfrentamos é perdermos a noção da presença de Deus. O maior perigo não é perdermos as nossas batalhas. O maior perigo para cada um de nós se constitui quando nós perdemos a noção da presença gloriosa de Deus e do seu Filho Jesus. Olha comigo o verso 17 ao verso 18, mais uma vez. Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus,
Ele caiu da cadeira para trás junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. Todos nós enfrentamos as nossas batalhas. E há pessoas aqui que estão murmurando e blasfemando contra Deus, porque Deus não tem, na perspectiva daquela pessoa, estendido as suas mãos e oferecido milagre e respondido às suas orações. E para aquela pessoa, para esse alguém, talvez a pior notícia é: Deus não tem realizado grandes feitos em minha vida. Qual é a percepção que eu e você temos a respeito de Deus? O que Cristo realmente significa para nós? Quando nós estamos prostrados em oração, em adoração, qual é a essência do nosso coração? A arca de Deus era um lembrete de Deus, não apenas da sua presença, mas dentro daquela arca foram colocados alguns objetos importantes. O primeiro objeto, o mandamento da lei. Aquilo representava a dureza do coração, porque a lei, como diz o apóstolo Paulo, ressaltava o pecado. Foi colocado também uma porção, um frasco com o maná. Aquilo representou a murmuração, porque Deus estava operando milagres, maravilhas, mas o povo estava cansado. Então Deus manifesta a sua graça. Então o maná também seria para lembrar não apenas do poder de Deus, mas que a murmuração havia chegado até a presença do Senhor. A vara de Arão, aparentemente um pedaço de madeira qualquer, mas nas mãos daqueles homens de Deus, na mão de Arão, floresceu, e ela era o símbolo de autoridade, de governo, mas para relembrar que aquele povo um dia foi rebelde, quando questionou a Deus no deserto. Então sobre aquela arca era colocado propiciatório, a tampa, e o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, sozinho, ninguém o podia acompanhar, e quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha em suas mãos o sangue do sacrifício, e ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, como se dissesse: o povo é pecador, o povo não merece. Aí dentro estão elementos que representam o poder de Deus, mas também a rebeldia, o pecado do povo. Mas sobre este povo está a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. E havia perdão. Mas quando nós olhamos para esse texto, Israel fugiu de diante dos filisteus, Ofni e Finéias morreram, porque estavam profanando as ofertas do sacrifício. As pessoas em humildade e inteireza de coração levavam as suas ofertas para o sacrifício, e eles roubavam das ofertas para o próprio consumo, e isso foi levado diante de Deus como uma ofensa. Não havia repreensão, o temor havia desaparecido. E por isso, quando nós falamos que a arca era a presença de Deus, o governo de Deus e a aliança de Deus, nós podemos olhar para a nossa própria vida, porque também corremos o risco de mantermos as nossas programações, corremos o risco de participarmos dos ministérios, corremos o risco de gostarmos da nossa liturgia, das programações que nós participamos. Muitas vezes não percebemos que nos distanciamos da glória de Deus, da presença de Deus. Meus irmãos, deixa eu abrir meu coração como um pastor, que não sai daqui dessa noite. Algumas vezes as pessoas chegam e falam: olha, os pastores precisam tomar cuidado com o tempo da pregação. E ok. Existem pesquisas que revelam que o tempo de concentração de um ser humano tem reduzido cada vez mais. Até na internet, no Instagram, tudo que vai passando é sempre muito rápido.
E nós queremos consumir e nos tornamos pessoas que desejam agilidade, rapidez em tudo aquilo que nós fazemos. Esperar 10 segundos no elevador para nós é uma eternidade. Então nós usamos esse fragmento da pesquisa e pensamos assim: olha, o pastor tem que pregar 15, 20 minutos, 25 no máximo. Porque depois disso é canseiro e enfado. As pessoas não vão mais prestar atenção no sermão. E a gente compra essa informação como verdadeira e tomamos para nós. Mas sabe uma coisa que às vezes machuca o nosso coração? Como pastores que somos, é que muitos de nós, quando estão assentados numa sala de cinema, suportam um filme de 2, 3 horas e não perdem o foco. Muitos de nós se assentam no sofá da sala, criando um vácuo no estofado e na espuma, assistindo séries e mais séries, horas e mais horas, e não perdemos a atenção, não perdemos a concentração, e somos capazes de contar tintim por tintim, detalhe por detalhe daquela série, cada episódio. E aonde está o nosso foco? Está ali, naquela programação, naquela série. Mas quando nós estamos reunidos sobre as coisas espirituais, nós temos pressa para orar, pressa para cantar, pressa para ouvir o sermão. E é por isso que muitas vezes a nossa vida, a sua vida fica uma vida vazia, porque você não lê a palavra na semana, você não separa um tempo da devocional. Mas quando nós chegamos, que é o tempo da nossa consagração, o nosso grande ajuntamento, nós queremos uma mensagem de 15 minutos, está suficiente para nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Talvez não seja simplesmente uma questão de um foco, de falta de concentração. Somos nós que não temos, e vamos ser sinceros, tanto desejo assim pela presença de Deus. Meu pai esteve na Coreia do Sul, uma das maiores igrejas com mais de 100 mil membros. E ele disse que quando ele terminou o culto, o que mais chamou a sua atenção é que o culto encerrou e muitos membros ficaram assentados no lugar, balançando. E meu pai perguntou ao líder: o que eles estão fazendo? Eles não vão embora? Eles estão aqui parados, refletindo, meditando na palavra que terminaram de ouvir. Alguns ficam meia hora, 1 hora, 1h30. Onde está o nosso coração? Com toda sinceridade precisamos fazer essa reflexão. E isso então significa para nós que assim como o povo estava com a arca, mas a arca não os libertou porque não havia a presença de Deus, eles não haviam o sentimento e a reverência em relação à presença do Senhor. Nós podemos cantar sem a presença, um pregador pode pregar sem a presença, nós podemos servir sem a presença, nós podemos cultuar sem a presença, e essa é a maior tragédia que um servo de Deus pode experimentar. Ainda uma segunda lição: a prática do pecado ofusca a glória de Deus, a glória de Cristo. O verso 19 e o verso 21 ao 21. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que o seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, estava fraca, e nem fez caso disso, mas deu ao nome do menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Precisamos entender que a prática do pecado ofusca em nós essa presença gloriosa de Deus. Há pecados que muitos aqui estão cometendo, que para esse alguém já não considera mais um pecado, porque já faz tanta parte da sua vida, já se tornou parte dessa pessoa. Há pessoas que contam uma mentira como se fosse verdade, e nós acreditamos porque a pessoa fala com tanta propriedade. É o pecado que criou raízes profundas.
Um homem que se deita com a sua mulher, com a outra mulher que não é a sua esposa, e faz isto costumeiramente, sem o peso, sem a conscientização da presença do Senhor, sem considerar que aquilo é um pecado, já teve a sua mente cauterizada. Um jovem que extrapolou os limites do relacionamento e já se tornou ali um relacionamento carnal, ele está banalizando a presença de Deus. Porque se houvesse arrependimento, não voltaria mais a praticar as mesmas obras. Mas acontece que o pecado ofusca e não conseguimos então espelhar a glória de Deus, a glória de Cristo de sobre a nossa vida. E quando se trata do pecado, nós precisamos ser radicais, precisamos cortar o mal pela raiz. E Icabode representa realmente aquelas pessoas que estão vivendo a prática do pecado. Já não existe mais a glória de Deus. Talvez você nessa noite esteja vivenciando isso na sua vida. Foi-se a glória de Deus. Isso fala profundamente conosco. Algumas tragédias espirituais acontecem justamente quando perdemos a sensibilidade da presença de Deus. Quando não temos mais temor nem santa reverência. Quando o culto que nós prestamos perde o significado. Estamos aqui? Onde está o nosso coração, a nossa mente? O Senhor nos convida essa noite a olharmos para dentro de nós mesmos, para que não venhamos como o povo de Israel, a normalizar o pecado, e não desvalorizar a glória de Deus, a sua presença em nosso meio. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 4, o verso 30, ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como alguém pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Justamente fazendo aquilo que não lhe agrada, aquilo que não edifica, aquilo que não produz frutos de arrependimento. Há pessoas que estão entristecendo ao Espírito Santo, porque estão negociando a sua fé, estão negociando o seu relacionamento com o Senhor. Não entristeçam o Espírito de Deus. Há jovens que estão pecando todos os dias, há casais, há maridos, há cônjuges que estão cometendo adultério. Mas chega no domingo, entram por aquelas portas, sem o lavar das mãos, sem a purificação do coração, e a semana recomeça da mesma forma, com os mesmos hábitos, os mesmos pecados. Não devemos fazer apenas uma retrospectiva da nossa vida quando chega o final do ano. Não é verdade? Quando chega o final do ano, nós queremos rever aquilo que nós alcançamos, aquilo que nós conquistamos, e um olhar para o futuro. O que eu desejo ser, o que eu desejo fazer no ano que está chegando, que se aproxima. Mas esse exercício, que deve ser para nós um exercício espiritual, deve ser praticado constantemente, rotineiramente na nossa vida. De olharmos para dentro de nós e percebermos se estamos ficando distantes do Senhor, e como nós estamos lidando com a sua glória, em reverência ou não. Precisamos fazer uma escolha, e vamos entrar no terceiro ponto dessa mensagem, dessa reflexão. Ou nós iremos escolher o caminho do Icabô, o caminho de foi-se a glória de Deus, ou nós escolheremos o caminho do Ebenezer, que diz, que representa, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Existem apenas dois caminhos, e o povo de Israel precisava tomar essa decisão. Ou nós vamos continuar vivendo sem a glória, ou vamos viver para a glória de Deus, reconhecendo que Ele tem nos abençoado até aqui. E somos dependentes
da sua graça e que somos dependentes do seu amor. Um terceiro princípio que nós podemos ainda aprender: só a glória de Deus pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. Só a glória de Deus pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. E para isso nós vamos dar um salto na história. Eu quero que você vá comigo para o capítulo 7, 1 Samuel capítulo 7, o verso 3 ao verso 12. Desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispá, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregando em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, veja isso, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, e eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Tem como colocar o versículo na tela? 1 Samuel capítulo 7, verso 12, para que nós possamos fazer a leitura em uma só voz. Vamos juntos? Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 7, o trecho que nós lemos, revela algo poderoso. O pecado nos destrói, o pecado nos corrompe, o pecado endurece o nosso coração, o pecado nos afasta da presença de Deus. Mas quando nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa condição espiritual, e nós nos voltamos para a presença de Deus em arrependimento sincero, nós encontramos comunhão, nós encontramos temor, nós temos de volta a sensibilidade espiritual e o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Certa vez alguém me perguntou assim: pastor, como eu posso discernir se é Deus ou a minha consciência que está falando comigo? Só saberemos se nós tivermos relacionamento com a presença de Deus, profundidade. Se você mora distante da sua mãe fizer uma ligação para você
e não se identificar, e ela dizer: olá. Você, no simples olá, num cumprimento, numa saudação, você sabe se é a sua mãe ou não? Como isso foi construído? Relacionamento. Eu contei um tempo atrás, mas já faz muitos anos, algumas pessoas entraram para a igreja depois e não ouviram essa preciosa história da minha vida. Quando eu estava namorando com Johanne, 2 meses, um grande amigo meu estava namorando a minha irmã e ele nos ofereceu carona para levarmos Johanne de volta para casa. E então, nesse caminho, nesse trajeto, eu estava conversando com Johanne e ela conversava comigo. Mas naqueles 2 meses de relacionamento, tão curto, tão pequeno, eu não tinha profundidade com ela, não tinha intimidade. E a certa altura, o meu diálogo com ela terminou. E eu não sabia mais o que dizer. Eu não sabia mais o que eu iria falar. E a certa altura do trajeto, eu fiquei tão constrangido, eu falei: meu Deus, que assunto eu vou puxar agora com essa moça? Eu preciso segurar essa moça, senão eu vou perder. E aí eu olhei repentinamente para os olhos dela e ela então se virou para mim. Eu imagino que ela deve ter pensado: agora sim ele vai fazer uma declaração de amor. Mas naquela altura eu lhe fiz uma pergunta que quase despedaçou o nosso início de relacionamento. Porque eu olhei nos seus olhos, ela olhou para mim e eu perguntei: Johanne, ela olhou assim. E eu então fiz a pergunta drástica: você assistiu novela hoje? Depois que o tempo passou, ela disse para mim: olha, aquela noite você quase me perdeu. Quando falta relacionamento verdadeiro, quando falta aproximação, quando falta intimidade, não há entrega, não há comunhão, não há temor. E se nós desejamos esse caminho, esse processo de restauração, nós precisamos buscar sermos restaurados pela presença de Deus, pelo poder das suas mãos. Porque quando nós estamos na presença de Deus e ouvimos nitidamente a sua voz e sabemos que é Ele quem fala conosco, o nosso coração arde na presença de Deus. Nós voltamos a viver, somos vivificados, somos renovados. Por isso o avivamento não tem a ver com o barulho ou as manifestações durante um cântico, se é um cântico mais explosivo, se é uma guitarra com distorção, se é um culto com luzes e coisas acontecendo. Avivamento não é sobre isso. Avivamento é joelho dobrado, vida prostrada diante do altar daquele que nos criou, daquele que nos restaurou para a sua glória e para o seu louvor. Diante de Jesus, consagração. E quando nós cantamos ao Rei dos Reis consagro, e nós dizemos tudo o que sou, e a pergunta que nós precisamos nos fazer com sinceridade e devoção é: Senhor, estou realmente, completamente dedicado a Ti? Porque talvez estejamos cantando o que nós não estamos vivenciando em nossa vida. Essa noite eu quero convidar a você. Se você está distante da presença de Deus ou permitiu que o seu coração viesse a ficar cauterizado por uma longa jornada de vida cristã, está perdendo o seu amor, a sua fé está esfriando. Essa noite é o convite para que nós possamos voltar ao início, possamos voltar ao caminho, que possamos fazer como o povo de Israel. E o profeta Samuel no capítulo 7 nos mostra isso. E o povo reconhece
no verso 6, no final do verso 6, pecamos contra o Senhor. Eles fizeram o jejum, se quebrantaram na presença de Deus, e quando se entregaram ao Senhor, houve essa conscientização de um pecado que estava ferindo a santidade de Deus, e eles então disseram no verso 6, pecamos contra o Senhor, e quando eles se arrependeram, houve vitória. E quando eles se entregaram, o Senhor se manifestou. E o Senhor trovejou, como diz aí no verso 10. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Então Samuel pega aquela pedra e ele ergue aquele altar, para que aquela pedra, naquele lugar, representasse a misericórdia de Deus, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Lembra que eu falei sobre a arca? Dentro dela havia a tábua da lei, a porção do maná, a vara de Arão que floresceu. No passado, portanto, a tábua representava para aquele povo a palavra da lei. Mas eis que um dia veio Jesus, e não apenas era a palavra da lei, mas ele era o verbo vivo de Deus. E quando veio Jesus, não era simplesmente, o povo não lembraria mais a partir daquele momento da sua presença entre nós, de um pote de maná que veio há séculos e séculos sendo memorizado, e o povo lembrando daquele pote de maná guardado dentro da arca da aliança, porque agora Jesus Cristo estava apontando para si, dizendo: vocês comeram do maná no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a vara de Arão, que floresceu, que era símbolo de autoridade, era o próprio Cristo dizendo: eu sou aquele que veio para governar em reta justiça. E não seria mais necessário o sumo sacerdote aspergir o sangue na tampa do propiciatório, porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, no verso 25, nós encontramos que Jesus Cristo se fez propiciação por nós, ou seja, Ele é o sacrifício que de uma vez por todas afastou de sobre as nossas vidas a ira de Deus. E portanto, agora Jesus é essa presença andando no meio do povo, que veio trazer salvação, e Ele está aqui nessa noite para te curar, para restaurar a sua vida. Você precisa crer nessa verdade. Jesus Cristo está entre nós pelo seu Espírito Santo, e Ele é poderoso para enxugar as suas lágrimas, e Ele é poderoso para provocar e trazer restauração, e para trazer libertação, e para trazer um tempo de sossego e bonança àqueles que estão com a alma abatida, com a alma aflita, e Ele é poderoso para fazer tudo isso e muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Quando a arca volta para a presença de Deus, o povo celebrou. Davi veio dançando e celebrando o retorno da arca. Nós devemos celebrar diariamente, continuamente, essa presença gloriosa de Jesus. E Ele está olhando para o seu interior. Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe dos seus pecados, mas espera a sua entrega e a sua rendição. Feche seus olhos nesse momento. O nascimento daquele menino, Icabode, é para nós um alerta espiritual, porque estruturas podem continuar funcionando, as atividades podem continuar, os rituais podem continuar, mas quem sabe você tem vivido e agido sem
a maravilhosa presença de Deus. Como que está a sua vida hoje? Como foi que você chegou aqui essa noite? Sem a presença de Deus, a nossa vida fica uma estrutura vazia, sem sentido. Mas quando a glória de Deus é percebida em nossa vida, tudo volta a fazer sentido, porque Ele é a própria vida. Cristo é a própria vida. Houve arrependimento no arraial do povo de Deus, e por isso eles foram vitoriosos naquela batalha. Há alguém nessa noite que precisa de vitória na vida, alguém nessa noite que precisa se arrepender dos seus pecados. Há alguém nessa noite que está sentindo uma frieza na alma, que gostaria de voltar a sentir aquele amor dos primeiros dias. Talvez você esteja vivenciando rotina religiosa, mas sem a presença de Deus, sem a presença de Cristo e do seu doce e Santo Espírito. Mas nessa noite o Senhor nos convida a nos colocarmos prostrados diante dEle, em adoração, e pedirmos: Senhor, eu quero a Tua presença. Senhor, eu quero a Tua glória. Senhor, eu quero a Tua visitação. Diga para Ele nessa noite: eu não quero mais ser o mesmo. Não quero mais, Senhor, ser o mesmo marido. Eu não quero mais ser a mesma esposa. Diga ao Senhor: eu não quero mais ser o mesmo filho, a mesma filha, o mesmo servo. Que nessa noite sejamos transformados pelo poder de Cristo. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse hino que nos relembra dessa poderosa verdade. Em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer situação, eu e você não podemos fugir da presença do Senhor.